A gente está aqui para ouvir Tiago Eugênio e Vasco Moreto. Vamos puxar ele para a tela então, Roberta. Tiago, seja muito bem-vindo, meu amigo. Já começo agradecendo pelo aceite no convite. A palavra é sua, o show é seu. A gente está aqui para aprender contigo, meu amigo. Boa noite, Marlon. Boa noite, Roberta. Boa noite, Ademar, Emanuele e a todos que estão acompanhando essa semana incrível. Primeiro, eu gostaria de agradecer também o convite, Marlon. Agradecer essa lembrança e parabenizar pela organização e pelo alcance que vocês estão tendo. É uma missão, um propósito muito significativo esse que vocês carregam como pioneiros, né, nessa parte de escalonar a demonstração, o compartilhamento de tantas práticas aí feitas pelos nossos professores e por vocês, Brasil afora. Fico muito feliz de estar aqui com vocês e espero agregar bastante valor a essa semana que está realmente bastante interessante, que acho que todo professor precisa assistir. Obrigado, Tiago, de coração aí. Essa semana só é possível porque palestrantes como você, Vasco Moreto e mais de 150 disseram sim para a gente poder fazer um evento desse tamanho. Roberta, contigo aí fazendo a apresentação. Sim, boa noite, Tiago. Muito obrigada pela presença e por nos brindar com essa palestra. Vou fazer a apresentação formal do Tiago, que eu sou a apresentadora oficial aqui. Bom, Tiago é um montão de coisa, tá? Ele é cofundador e diretor executivo da plataforma educacional Neurons e fundador do Aula em Jogo. Ele tem mestrado em psicobiologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte e formação em Game-Based Learning e gamificação pela Quest to Learn, em Nova York. Além de... Eu fico mudando aqui, porque aqui está maior na minha tela, tá? É um problema de idade. Além de passagens pelo Colégio Bandeirantes, onde ele auxiliou a criar o primeiro currículo STEAM para o ensino médio do Brasil, ele também atuou como professor de biologia de diversos projetos relacionados à produção de jogos digitais, coding, ciências forenses, biotecnologia, aprendizado baseado em projetos e de fabricação digital. É autor de vários livros, entre eles Aula em Jogo, Descomplicando a Gamificação para Educadores, do Por Dentro do Jogo, como os games impactam os temas interdisciplinares, como videogame, educação, criatividade, saúde e tecnologias digitais. É criador de vários cursos online, como a Gamificação Descomplicada para Educadores, o PPT Mágico, o Salaflix, o Level Up, a Academia Aula em Jogo, dentre outros. E é criador também do sistema RPG Kit, que é educacional, que é um RPG simplificado para o uso em sala de aula. Ele é professor convidado de pós-graduação na disciplina de Design Thinking, Business Gamification, Gamificação Educacional, Neurociências, Metodologias Ativas e Inventivas, Machine Learning, em diversas instituições, dentre elas a USP, a Unifesp, o POC Santa Casa, Fundação Salvador Arena e Instituto Singularidades. Então, ó tudo que a gente falou aqui, tá bom? Mas hoje, o papel do Tiago aqui, obviamente, que eu acho que é o assunto que ele mais gosta, é falar de gamificação. Então, Tiago, nós saímos da tela, eu e Marlon, você fica aqui com a Manu, eu compartilho a tua apresentação e qualquer coisa a gente vai separando perguntas e tudo mais aqui, tá bom? Obrigada. Eu que agradeço. Vamos lá, pessoal, vamos guardar aqui a projeção da tela para a gente iniciar essa fala. Estou vendo aqui a Denilce, Elizabeth, quanta gente, Lavínia, a Kelly, sejam todos muito bem-vindos, pessoal. Espero que vocês saiam bastante inspirados com algumas ideias, alguns caminhos aí para vocês inovarem a partir de amanhã a sua sala de aula, tá certo? Bom, a minha fala, ela constitui em 4 fases, tá bom? Na primeira fase, eu vou falar sobre Era uma vez um professor que se formou em ciências biológicas e depois ele conheceu um pouco outras estratégias, se transformou num professor gamificado. Na terceira fase, eu vou falar um pouquinho sobre como esse professor levantou o voo e hoje ele, todos os dias, acorda cedo,
numa luta diária para transformar instituições, transformar professores, salas de aulas e assim por diante, tá bom? Eu vou contar um pouquinho na primeira fase sobre alguns projetos que eu desenvolvi ainda enquanto estudante de licenciatura. Depois eu vou falar um pouquinho sobre como que essa experiência foi trazida para dentro da minha sala de aula, já na minha postura como professor, como profissional. E depois eu falo um pouquinho sobre as ferramentas, as metodologias que a gente está criando, a gente está melhorando a cada dia, e como que isso tem impactado nas diferentes salas de aula, seja da educação infantil, do ensino fundamental, médio e até superior, tá certo? Espero que vocês aproveitem, que vocês tenham uma ótima experiência, porque esse é o meu grande desejo, e que vocês compreendam mais do que conceitos, mas o valor que essas ideias e que as minhas crenças hoje elas significam e como que eu as abraço para justamente transformar a minha sala de aula, transformar os meus cursos, transformar inclusive o meu gosto pelo aprendizado constante que eu tenho, tá bom? Bom, isso daqui é um vídeo, tá? De 2007, quando eu estava no último ano de graduação. E nesse ano eu recebi uma proposta, na verdade eu estava fazendo licenciatura em biologia, e a professora de didática, a professora Maria Lúcia Palhares, ela deu uma missão para nós estudantes, de criar uma feira, e para que nós pudéssemos escolher algum tópico específico de biologia, e que a gente pudesse transformar aquilo num modelo que explicasse aquele conceito para a comunidade. E aí nós montamos um projeto super bonito chamado Experimentando Ciência. Então, cada licenciando, ele criava um modelo, seja físico, seja um jogo, seja... eu, no caso, fui para a linha mais digital, daqui a pouco eu vou falar para vocês um pouco mais, mas a ideia era como apresentar aquele conceito para a comunidade de uma maneira didática, já atuando como um professor que vai construir material didático, um professor que tem a missão ali de compartilhar uma experiência de aprendizagem. E nessa época, eu tinha muito interesse, gente, de entender como funcionava a criação de imagens, o tratamento de imagens, como funcionava essa produção artística, né? Eu tive a oportunidade, na minha cidade natal, em Lençóis Paulista, de fazer teatro, tá? Só que eu não pude atuar no palco como um ator, porque eu tenho uma limitação física que não permitia eu entregar tudo o que um ator, o personagem precisava. E aí eu resolvi ir para o backstage. E eu atuava como diretor de palco, comecei a aprender um pouco a jornada do roteirista, aprender um pouco sobre iluminação, e eu comecei a ficar deslumbrado como toda aquela experiência era produzida em cima do palco, e como que era importante você conhecer os bastidores, né? A força que estava por trás daqueles atores que brilhavam no palco. Eu me apaixonei por isso. E na faculdade, assim como eu tinha um interesse por descobrir, por entender a evolução dos artrópodes, a evolução dos mamíferos, para entender um pouco sobre o corpo humano, para entender um pouco sobre a evolução das plantas, e o que eu era apaixonado por isso, eu também tinha interesse de entender como que era a produção de materiais, de tecnologia, como que a gente podia utilizar diferentes tecnologias para produzir aquelas ilustrações maravilhosas dos livros didáticos que eu sempre adorei, né? Então, eu me deparei nessa época com alguns softwares. E esses softwares eles me deram uma autonomia que, sob o ponto de vista corporal, eu não tinha. E eu conheci, na época, o Photoshop, conheci, na época, o CorelDRAW, conheci, na época, esses programas que foram me dando um espaço, uma oportunidade muito grande de fazer aquilo que eu mais amo, que é criar. E eu comecei a me apaixonar por aquilo, né? E comecei a investigar mais. E aí, um outro programa que foi um ponto de viragem muito forte na minha carreira, inclusive, foi um programa de animação, que na época era conhecido como Flash. Como que eu pegava diferentes imagens e colocava movimento naquilo, tá? A partir desse conhecimento básico dessas ferramentas, eu falei assim, eu vou utilizar esse know-how que eu adquiri aqui para criar
um projeto para essa feira, Experimentando Ciência, cumpri essa missão que a professora me deu, e óbvio para eu conhecer mais como funcionam essas tecnologias. E aí nasceu uma chave dicotômica que vocês estão vendo aí, tá? Isso era em 2007. E o que acontecia? Eu sempre gostei da parte de identificação de animais, né? Olhar para a biodiversidade de artrópodes, de plantas, e tentar entender isso, né? No entanto, eu tive experiências muito ruins quanto à didática, né? No aprendizagem na experiência das disciplinas, especialmente nas disciplinas de sistemática. Porque era muito nome para decorar, era muita coisa para decorar, e o foco parecia que era decorar. Não era entender a beleza da biodiversidade. E era muito maçante, era muito difícil. Eu falei, peraí, eu acho que existem caminhos diferentes. E aí eu justamente utilizei esse know-how em tecnologia para criar uma chave de identificação virtual que tenha essa experiência que vocês estão vendo. O aluno, ele ia até uma mesa, e nessa mesa ele escolhia um exemplar. Então, escolhia lá uma borboleta, um escorpião, ele escolhia uma formiga, e aí ele levava esse exemplar para uma mesa, utilizava o microscópio, utilizava uma lupa, e ele ia tomando algumas decisões numa chave dicotômica, uma chave de classificação, ou uma chave de identificação virtual, não era em papel. Cada vez que ele ia tomando decisões, o programa, né, que foi criado, que eu criei, ele dava um feedback, se estava certo ou se estava errado. Se ele acertasse todos os passos na identificação, ele visualizava um vídeo que foi feito no Movie Maker, gente. Vocês lembram do Movie Maker? Acho que ele existe ainda, né? Mas aqueles Movie Makers bem antigos. E aí ele assistia um vídeo, aquilo era uma recompensa. E era naquele vídeo que eu entregava bastante conteúdo para ele, porque eu explicava as relações ecológicas que aquele animal estabelecia, a importância dele para os ecossistemas, falava um pouquinho sobre a evolução, falava um pouquinho sobre a fisiologia. Era ali que eu entregava o conteúdo. E foi uma experiência muito marcante, porque nessa época eu já estava falando, né, de uma certa forma sobre como trazer os elementos de jogos para a sala de aula, do ambiente educacional. Mas eu nem sabia que aquilo era gamificação. Nem sabia que aquilo era um conceito que eu ia trabalhar mais tarde, né? Mas eu apresentei esse trabalho, ele foi super elogiado, ganhou honra ao mérito por um júri e tal, foi considerado muito inovador na época. E não satisfeito com isso, eu queria entender o impacto que essa tecnologia ou que essa experiência poderia ter na aprendizagem. E aí eu resolvi fazer um experimento e resolvi submeter esse experimento, escrevi um artigo, submeti esse experimento para uma revista científica, no caso, a Ciência e Educação da Unesp de Bauru, que é a Qualis A1, na CAPES, uma revista super, super reconhecida. E aí nasceu esse artigo aqui, utilização de uma ferramenta multimídia para identificação de artrópodes, avaliação dos estudantes do ensino fundamental. Eu lembro que quando eu submeti esse artigo, eu até coloquei a palavra jogo, mas ele foi recusado, não era só pelo título, tá? Mas era por outras questões que depois eu fui melhorando. Mas eu lembro que o revisor sugeriu para eu não usar a palavra jogo, e sim para usar a ferramenta multimídia. E aí, é claro, eu querendo que o artigo fosse aprovado o mais rápido possível, eu acabei adotando isso, tá bom? E era na época que tinha CD-ROM, né? E aí o CD-ROM era uma ferramenta multimídia e tal. Mas era só para mostrar para vocês também como naquela época a gente não tinha uma visão, ainda existia aquela resistência, né, de jogo ser associado extremamente à diversão, ao entretenimento, que não poderia ter nenhum uso educacional. Esse cenário, ainda bem que foi bastante modificado. O que eu trago de resultado nesse artigo que você pode acessar agora mesmo pelo Cielo, tá? Ele está disponível, é só você colocar o nome, aí você vai encontrar esse artigo. Mas o resultado que eu apresentei é esse gráfico, tá bom?
Esse é o principal resultado que eu trouxe nesse artigo. O que esse gráfico nos aponta? Veja só, eu montei dois grupos de aluno, tá? E então um grupo de aluno ele teve a sequência didática de artrópodes e teve uma experiência com a chave multimídia, mais ou menos naquela jornada que eu mostrei no vídeo para vocês anteriormente. No outro grupo, os alunos tiveram a sequência didática de artrópodes de uma maneira muito tradicional, né, na forma GLS, ou seja, giz, lousa e saliva, tá? E depois que terminou essa sequência didática, eu apliquei uma prova com eles, uma prova somativa. Nessa prova, tinha 5 questões. Uma que eu solicitava para eles citarem, para eles falarem para mim os nomes dos grupos de artrópodes, na outra, para eles comentarem sobre as características gerais, especificamente dos insetos. Na terceira, falar sobre as diferenças entre os grupos. Na quarta, detectar erros em uma situação, como vocês estão vendo aqui. E na quinta, classificar objetos criando uma chave dicotômica. Eu entregava para eles algumas formas geométricas com diferentes texturas, diferentes formas de preenchimento, e eles tinham que criar uma chave dicotômica para mim com base em alguns critérios. Quando a gente olha para esse gráfico, a gente tem alguns insights muito interessantes. Quais são? Observe que não existe uma diferença significativa aqui nessas duas primeiras questões, ao contrário dessas outras 3. Ou seja, não existe uma diferença em relação, não existe um impacto, seja positivo ou negativo, do uso da chave dicotômica quando eu trabalho com questões que demandam mais memória do estudante, que ele lembre ali da informação. No entanto, quando eu trabalho com que eu demando habilidades, sejam mais, vamos dizer, superiores, como detectar diferenças, detectar erros, ou até mesmo criar, propor uma nova chave dicotômica, o que eu observo? Eu observo que os alunos que interagiram mais com a chave multimídia, né, eles tiveram um desempenho bem maior. E existe aqui uma diferença significativa, ou seja, a performance desses alunos é maior do que os alunos que tiveram contato somente com a aula tradicional. Esse resultado ele foi muito importante para eu entender, peraí, o que eu estou fazendo, o que eu estou desenvolvendo, dá certo. E tem um impacto na aprendizagem. E esse impacto é corroborado por muitos outros artigos que foram publicados nos anos seguintes e também alguns anos, claro, anteriores, mostrando a importância da experiência de jogo no processo de aprendizagem. Ou então, do uso de alguns dos seus elementos para mudar a experiência de aprendizagem do estudante em um conteúdo específico, certo? Depois que eu fiz esse artigo, eu estava em Natal, eu estava no meu mestrado, tá? Terminei meu mestrado em psicobiologia, comecei meu doutorado. No meu doutorado, eu queria estudar um pouco a relação entre comportamento cooperativo de trapaça em situação de jogo e a relação disso com testosterona. Eu coletei os meus dados aqui em São Paulo, numa ETEC chamada Getúlio Vargas, que fica no Ipiranga. Gente, foi uma loucura, porque eu tinha que coletar saliva de adolescente. E aí você imagina a loucura, né? Eu tinha que pegar a saliva deles, armazenar, colocar no gelo e submeter isso para a universidade. Eu acho que eu coletei umas 240, 250 amostras. E aí eu submeti todas essas amostras num refrigerador super mega potente ali na USP. Só que um belo dia, nessa universidade, acabou a energia, os refrigeradores pararam de funcionar, e não se sabe o motivo porque os geradores também não mantiveram esses equipamentos ligados, e eu perdi todas as amostras. Perdi todas as amostras. E aí meu doutorado foi por água abaixo, porque eu não tinha como relacionar o comportamento observado em situação de jogo com o hormônio, especificamente, no caso, a testosterona. E eu saí do doutorado, briguei com o mundo, gente, fiquei mal, enfim, me recolhi um pouco e depois eu entrei no mercado. Eu entrei no mercado como professor universitário, fiquei 2 anos. Eu adorava dar aula na universidade, mas também eu comecei a me sentir um pouco tolhido e eu não conseguia colocar em prática muitas das minhas ideias.
Aí resolvi sair da universidade e entrei como estagiário numa escola de referência aqui em São Paulo. Em 6 meses eu fui contratado como professor e eu tive a grata surpresa a oportunidade de aprender tanto nesse colégio, porque eu fui conhecendo diferentes projetos. E um projeto que eu me apaixonei foi esse aqui, que é o Band Forense. Ele existe ainda, né? Se você procurar aí no Google, você vai ver também muita coisa na imprensa que a gente conseguiu publicar, porque é um projeto realmente transformador. O Band Forense, ele trabalha com o uso da ciência forense, da investigação criminal, para ensinar alunos matemática, química, física, biologia, tudo de uma maneira integrada, tá? E eu tive a oportunidade de gamificar, de trazer um pouco dessa minha expertise de tecnologia e expertise ali de elementos dos jogos para mudar aos poucos esse curso. Esse curso ele foi trazido pela minha querida coordenadora Cristiana Assunção, que é uma pessoa que hoje é diretora curricular de uma escola em Boca Raton, nos Estados Unidos, e ela é uma pessoa muito inovadora, gente. Hoje, a gente está vendo STEAM aqui no Brasil, é por conta dela, porque é ela que trouxe o STEAM para o Brasil, onde a gente começou a desenhar o primeiro STEAM do Brasil em 2013. Em 2013, a gente já começava a discutir a intersecção, a importância de trazer um pouco mais para a sala de aula o pensamento divergente, e como que a arte era importante para humanizar os processos científicos, métodos científicos, processos de produção à base de ciência, e como era importante o aluno entender diferentes linguagens para comunicar os seus projetos, os seus conhecimentos, e aplicar isso na sociedade de formas diferenciadas. Ela trouxe isso dos Estados Unidos e eu tive, então, a oportunidade de somar a uma equipe de professores criando game aulas. Primeiro que esse projeto ele era totalmente baseado em storytelling, em casos americanos. Eu lembro muito bem, quando eu falei para a equipe, eu falei, gente, mas aqui a gente tem o Datena, aqui a gente tem o Linha Direta, aqui a gente tem até o João Kleber. E os caras são recheados de história. A gente tem aqui muita coisa que a gente pode explorar. E aí a gente foi criando um curso mais tupiniquim, tá? E aí a gente criou várias game aulas. Game aulas que eu vou mostrar uma para vocês. Tem várias, tá? Mas eu vou mostrar uma aqui para vocês, como que ela funciona. Lembrando que isso foi produzido em 2015, 2016, tá? Então tem um design um pouquinho mais antigo, que tem umas mecânicas mais antigas, mas eu acho que a ideia, o cerne original, está aqui para vocês verem, tá? Vocês estão vendo uma imagem de uma aluna caída no chão, representando um corpo, né, uma vítima, e uma outra pessoa, que no caso aqui é um pai, aqui está numa cena que a gente chama de formatura dos alunos, onde a gente convida os alunos para eles conhecerem um caso criado pelos alunos, onde eles dão oficina e compartilham com os pais o que eles aprenderam durante o ano. Mas o pai ali está agindo como um perito, né? Ele está protegendo ali, criando as marcas com a fita crepe, e aí tem uma outra aluna que representa uma médica legista, que está ali tirando, enfim, coletando ali, vendo os sinais vitais, né, da vítima. E o que eu quero mostrar aqui nessa imagem é que a gente trabalhava muito com encenação nesse projeto, né? A gente colocava os alunos para atuarem como peritos, como policiais, como médico-legistas, como vítimas. E era um assunto muito mórbido, mas a gente tornava aquilo muito divertido, né? E a gente sempre estava comunicando para os alunos a importância da ciência para fazer justiça. A importância de conhecer a ciência básica mesmo, para você resolver problemas complexos na sociedade, tá bom? Uma aula que eu quero mostrar para vocês é essa, chamada Levantando Voo. Vocês estão vendo aí algumas telas, então tem uma introdução do caso, a gente fazia a réplica disso, a gente tinha algumas mecânicas envolvendo QR Code, Google Maps, enfim, tinha uma integração de diferentes tecnologias para criar uma experiência de imersão
e uma experiência que conduzia o sujeito numa história. Só que a gente não colocava só o sujeito para ficar ali na tela. Aqui, no caso, ele está querendo assistir um vídeo para aprender coordenadas geográficas, né? Ele ia lendo e ele ia resolvendo pequenos problemas, tá? Problemas que dependiam de conhecimento sobre latitude, longitude, conhecimento sobre DNA, que eu vou mostrar para vocês como que a gente fazia uma eletroforese digital, e assim por diante. A gente criava um storyline, e esse storyline o aluno ia correndo nele, ia conhecendo o caso e ia resolvendo diferentes problemas, tá? No caso aqui, como o caso chama Levantando Voo, ele está criando um itinerário de voo, passando pelas escalas. E aqui a gente até utilizou realidade aumentada para os alunos, por exemplo, em Fortaleza, eles colocavam o celular numa imagem, num ponto turístico de Fortaleza, e aí eles viam alguma informação sobre a cidade que ajudava eles a descobrir aquele paradeiro. O que vocês estão vendo aí, vocês viram os suspeitos, né? O Clodoaldo e outros dois que eu não me lembro. Vocês estão vendo aí como que a gente fazia uma simulação de uma eletroforese, ou seja, de um equipamento que é super importante quando a gente fala na identificação do DNA. Na identificação, por exemplo, no teste de paternidade, né? Então, a gente utilizava justamente a tecnologia para reproduzir alguns métodos, alguns procedimentos que depois, na vida real, ele reproduzia. Porque a escola tinha um kit de eletroforese, mas a gente treinava eles no digital para depois colocar eles ali no real para trabalhar com os equipamentos. Então, a gente criava toda essa história, todo esse caso, enfim, essa sequência de telas, para ensinar algumas coisas para eles. Nesse caso, o nosso objetivo maior aqui, para além de integrar com diferentes tecnologias, com QR Code, a gente tinha o objetivo de mostrar para eles a importância de latitude e longitude no que diz respeito à identificação de espaços geográficos, de pontos geográficos. A gente entregou um pouco de cultura para eles quando a gente colocou algumas referências sobre as cidades, tá? É que, gente, na verdade, assim, tem mais cidades que são apreciadas nesse caso. Vocês estão vendo aqui a linha amarela, mas tem a linha azul, a linha vermelha, que fala de outras capitais. Mas a gente entregou um pouco de cultura sobre essas cidades, tá? E depois a gente mostrou a importância de conhecer, por exemplo, o DNA, a importância de conhecer técnicas como a de eletroforese para resolver um problema complexo, tá bom? Tem outros casos, como eu falei. Essa daqui são imagens de uma aula que eu gosto bastante, que é de Blood Spatter, que é uma aula onde os alunos eles estudam trigonometria a partir do gotejamento de sangue. E aí eles têm que medir, por exemplo, pegar uma altura específica, fazer o gotejamento ali de sangue para ver como que fica a bolinha, né, se é a gotinha, e pelo formato da gotinha, você consegue determinar essa altura, a angulação, e com isso você reconstitui, na verdade, o crime, tá bom? Todos esses casos, por conta do tempo, não dá para eu abordá-los de maneira completa, mas eles estão publicados no meu livro, no Aula em Jogo, tá? Esse livro aqui, ó. Lá tem um capítulo específico que eu falo sobre esse projeto e eu mostro as diferentes game aulas e os diferentes elementos dos jogos que estão sendo utilizados justamente para mudar a experiência de aprendizagem, seja sobre DNA, seja sobre trigonometria a partir de Blood Spatter, sobre a identificação por impressões digitais, enfim, tem uma série de possibilidades, tá? Quando a gente fala de ciência forense, tá bom? E aí, como eu falei para vocês, né? Eu falei que a nossa fala estava dividida em 4 momentos. No primeiro, era uma vez, falei um pouquinho sobre como eu, aluno, fui me interessando mais por esse assunto.
como depois levantei voo criando sequências didáticas que são recheadas de elementos de jogos. E agora eu vou falar para vocês como que eu estou nessa luta diária para transformar a experiência de aprendizagem de professores, de instituições, como que eu estou contribuindo, tá bom? A partir de várias frentes. O carro-chefe meu é inventividade. E a inventividade, ela vem a partir de duas outras grandes frentes, que é cultura pop e jogos, videogame. São essas duas minhas grandes inspirações, tá? Então, hoje, a minha luta diária é criar ferramentas e metodologias para ajudar o professor a inserir os elementos dos jogos em um contexto que não é um jogo, tá? E esse, na verdade, é o conceito de gamificação, gente. É como que eu posso olhar para o jogo, ou também para a cultura pop, pescar alguns elementos estratégicos, para que eu fisgue a atenção do meu aluno, para que eu aumente o engajamento e para que eu aumente a performance dele no momento antes da aula, durante a aula ou após a aula, tá? Então, eu vou mostrar um pouco dos projetos que eu tenho desenvolvido aqui no Aula em Jogo para vocês, e aí também eu vou esmiuçando mais esse conceito, tá bom? Mais do que definir, ficar falando de uma maneira teórica, os elementos, nanana, eu gosto muito de mostrar a partir de práticas e de experiências concretas, tá bom? Vamos lá. Então, um projeto que eu tenho aqui, e que eu acho que alguns de vocês devem conhecer, é o ClassDash, que são tabuleiros digitais para ajudar professores a reproduzir as mecânicas, os elementos, as dinâmicas dos jogos em salas de aula, tá bom? Essa plataforma você pode acessar pelo classdash.aulaemjogo.com.br. E como eu falei para vocês, nós temos diferentes tabuleiros, diferentes mecânicas para ajudar esse professor. Então, nós temos desde mecânicas simples, como os jogos de percurso, batalha naval, nós temos, por exemplo, um template que ajuda o professor a reproduzir mecânicas de Angry Birds, corrida de submarino, mecânicas que são parecidas com Plants vs Zombies. Vocês estão vendo aí na tela os planos de aula. Então, além dos tabuleiros que você pode projetar em sala de aula, você pode acessar esses planos de aula para se inspirar com um passo a passo, para justamente dar um subsídio, dar um gás para que você possa criar a sua aula da maneira como você desejar e trabalhar o conteúdo que for mais interessante a você. Bom, aqui então está o endereço, vocês estão vendo o story do Bruno Marinho, que ele tá trabalhando rotação por estações, mas a rotação por estações ela está gamificada, e ele está utilizando o Zoom Dash para fazer isso. Mais adiante eu vou explicar um pouquinho como que funciona esse template, tá bom? Aqui eu quero mostrar para vocês dos templates do ClassDash, o Ludos Kit, que oferece para o professor um kit de elementos de jogos. Então, oferece um dado digital, um tabuleiro como vocês estão vendo, um tabuleiro que pode ser personalizado, peões, roleta, tudo aquilo que ele precisa para rodar em sala de aula uma atividade envolvendo jogos de percurso, tá? Um jogo de trilha bastante simples, mas que ele faz isso de uma maneira muito rápida e descomplicada, tá? Então, é um recurso que é bastante acessado, porque os professores se identificam bastante com essa mecânica. E como que funcionam as regras? Você cria as regras. Então, caiu na estrelinha, pode avançar 2 casas, caiu na interrogação, vai responder uma pergunta, caiu no dado, pode rolar o dado de novo. E você vai fazendo essa personalização. Esse é o Ludos Kit 1. Ele está liberado para todos, de forma gratuita. A gente também tem um plano pago, onde nós temos tabuleiros mais sofisticados, mais modernos, que inclusive dá para você fazer o upload de perguntas e exibir essas perguntas de múltipla escolha durante a jogatina. Então, fica bem interessante também, mais dinâmico, tá? E a gente tem um processo no plano pago, processo de criação um pouquinho mais sofisticado e mais rápido, tá? Esse daqui é o Zoom Dash, é um outro template que também está liberado para todos. E como que ele funciona? Ele é baseado na mecânica de Plants vs Zombies, que é um jogo super conhecido, de celular, de computador também. Como que funciona, então? Vamos lá. Você tem as plantas, cada planta representa um grupo de alunos, e você tem os zumbis do outro lado. Esses zumbis, ele tem um tempo, no caso 30 minutos, é o tempo necessário para que ele saia do lado direito e vá até o lado esquerdo, ou seja, atravesse o jardim.
No caso, os alunos, eles precisam performar, ou seja, eles precisam realizar atividades, o professor valida essa atividade, e aí ele vai e clica sobre a planta que corresponde ao grupo, e a planta dispara uma ervilha contra esse zumbi. Vocês estão vendo aqui, ó, que a tela você configura o tempo, o número de equipes, o número de vidas dos zumbis e a música. Dá o play, e então, imagina que você tem uma rotação por estações, uma aula sobre sistema circulatório, e o que acontece? Você tem 4 estações. Cada vez que o aluno termina uma estação, equivale a um disparo. E quando vocês estão vendo, quando dispara o aluno ali, retira um ponto de vida, e com isso, o que acontece? Os zumbis, eles vão morrendo, então o objetivo é que o zumbi seja eliminado antes que ele atravesse o jardim e capture como a plantinha, tá bom? Aqui nós temos alguns exemplos dos planos de aula para vocês darem uma olhada. Esses planos de aula também estão abertos. Fica o convite aqui para vocês conhecerem, né? Enfim, depois que terminar aqui a nossa aula, vocês podem acessar e pode conhecer com mais detalhes. Esse aqui é um plano de aula do Hero Dash criado pela professora Tássia, de Belo Horizonte, onde ela vai explicar aqui num vídeo rapidinho um pouco sobre o processo de criação. Vamos ouvir, vamos ver se tem o som. E a metodologia ativa, dá para ouvir? Ela anda junto. Uma sala de aula invertida, uma rotação por estações, tudo isso que a gamificação permite a gente fazer de uma forma melhor, né? Com certeza, Tássia, com certeza. E é o seguinte, você é uma das autoras dos nossos planos de aula do Class Dash. Você criou um plano de aula super bacana, super interessante, envolvendo correção de atividades. Explica um pouco para a gente como que você estruturou esse plano. Tiago, a correção, para mim, é o meu calcanhar de Aquiles. Porque a correção é sempre uma aflição, porque os alunos se perdem, o conteúdo já está um pouco cansativo, porque é como se fosse uma revisão, só que ela é de suma importância. E quando a gente gamifica uma correção, ela se torna mais leve, ela se torna mais prazerosa, e o aluno consegue dar mais valor para aquele momento da correção. Então, eu acho que quando a gente gamifica uma correção, a gente acaba trazendo um gostinho a mais para aquele conteúdo que a gente vai dar. Perfeito. Você pode explicar em linhas gerais como que funciona o seu plano de aula? Chama Gamificando uma Correção de Atividades, né? Envolvendo Hero Dash, conteúdos de história e, claro, envolvendo a parte de revisão de conteúdos. Quando a gente trabalhou com o Hero Dash, eu consegui colocar níveis de cooperação dentro da turma. Então, a gente saiu um pouco da nossa temática ali, das habilidades próprias de história, e a gente foi para o lado socioemocional, que é o que da inteligência emocional, que a gamificação trabalha belíssimamente. Aí, a gente conseguiu pegar os alunos trazendo as suas atividades prontas, de casa, corrigidas não, preparadas, feitas. Quando nós nos encontramos, cada um foi falando a sua resposta, eu fui validando essas respostas, cada grupo foi colocando os seus pontos nos seus heróis, e aí a gente vai derrotar o chefão que estava ameaçando a nossa turma. A gente pensou fazendo isso na ideia da Senhor dos Anéis, da temática do Senhor dos Anéis, que quando a gente une são diferentes heróis para derrotar um inimigo comum. A sala é assim, nesse momento. Vários alunos com diferentes habilidades para derrotar um único vilão naquele momento ali. Então, foi bem divertido, foi bem legal o nosso uso do Hero Dash nesse momento. A Tássia está falando de um template que eu não mostrei aqui para vocês, tá? Mas é um template que estabelece um ritmo de cooperação muito interessante na aula. Depois, vocês acessem a plataforma, vou deixar vocês curiosos, acessem classdash.aulaemjogo.com, lá tem o Hero Dash e lá tem um vídeo explicando passo a passo de como você pode utilizá-lo
na sua aula para fazer, como vocês viram que a Tássia fez, uma revisão gamificada, tá bom? Aqui é um outro plano um plano de aula, falando sobre gamificando uma aula sobre vacina com batalha naval, tá? Além do Class Dash, eu também gosto muito de trabalhar com os elementos dos jogos em cima do PowerPoint, tá? Tanto que eu tenho um curso chamado PPT Mágico, e a ideia é como mostrar para o professor que o PowerPoint ele pode ser uma ferramenta para, além de apresentar imagem e texto. Ele é uma ferramenta maravilhosa que pode ser utilizada para criar espaços de navegação, para criar, inclusive, minigames, para criar interações, uma coisa mais interativa, tá bom? E hoje, a gente agora está num processo de democratizar mais o acesso a essas técnicas. Tanto que hoje eu criei um curso gratuito chamado PPT Gamificado, que tem um layout incrível, gente. Se você abrir no computador, você vai ver que realmente está muito lindo. No celular não dá para ter toda essa experiência, mas são várias fases, e aqui tem vídeo e tem arquivos todos prontos que você pode baixar e você pode utilizar na sua aula, tá? E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar para você como que você pode acessar e como você pode entrar em contato com esse material, tá bom? Então fiquem ligados, ó, tem um passo a passo e eu espero que não entre em colapso aqui o meu Instagram, tá bom? Vamos lá, primeira coisa, você vai procurar no seu Instagram Aula em Jogo, tá bom? Você vai seguir o meu perfil, tá? Olha só, você vai lá na aba pesquisar, coloca Aula em Jogo, tá certo? E você vai no meu perfil e vai lá no meu direct. E você vai escrever uma palavrinha mágica no meu direct, que é play, tá bom? E aí, gente, é com vocês, porque o curso inteiro ele está gamificado, tá? O acesso, vocês têm que buscar algumas palavras mágicas dentro da experiência que a gente preparou para vocês avançarem nas fases, tá? Então é só vocês irem, ó, já vi que já começou, milhões, ó, já começou. Milhões, é só colocar play, às vezes pelo número de pessoas agora acessando, pode demorar um pouquinho, mas ele vai responder para você, e você vai seguir uma trilha, tá bom? Uma trilha que eu tenho certeza que você vai aprender muitas coisas interessantes. São várias fases, cada uma com design, cada uma com uma experiência diferente, com um vídeo diferente. E, inclusive, se você abrir no computador, você vai encontrar mini puzzles também para serem resolvidos, tá? Fica aí a dica, tá? Depois, uma outra frente que eu gosto muito de trabalhar com são os escape rooms. Aqui a gente tem uma experiência maravilhosa, gente, que foi construída pelos alunos de uma escola pública aqui de São Paulo, com a coordenação da professora Regina Nara, que é aluna também do Aula em Jogo. Eu não tive, gente, nenhuma participação na construção. Na verdade, eu vou conversando um pouquinho com a Regina e vou falando assim, ó, coloca o cronômetro, faz aqui, olha, acho que não é legal deixar todo mundo junto, vamos separar. Eu faço mais ou menos uma mentoria com ela pelo WhatsApp. Mas aí, quando tá pronto, eu vou lá e vou conhecer e jogar com os alunos. E a experiência é incrível, gente. Esse ano eles fizeram um escape room sobre mitologia grega. Então, praticamente o ano todo, que nem escola de samba, né, gente? Eles vão trabalhando em cima desse tema, os professores, os alunos vão criando esculturas, vão aprendendo sobre os deuses gregos, vão aprendendo tudo sobre cultura grega, e eles transformam isso numa experiência que é compartilhada com toda a comunidade escolar. É um trabalho, assim, maravilhoso, digníssimo, digníssimo, e feito em escola pública, tá? Em Sapopemba. É maravilhosa a instalação que eles realizam todos os anos, tá bom? Então, o outro é o RPG Kit, que a gente também tem um sistema de RPG pedagógico. Então, eu tenho toda uma ferramenta que permite justamente a gente criar essas situações que vocês estão vendo. No caso, deixa eu colocar aqui rapidamente o vídeo para explicar para vocês. No caso, os alunos são personagens, eles interagem com NPCs, que estabelecem um diálogo com eles e entregam o que a gente chama de side quest, ou pequenas missões, né? Então, essa experiência, ela começa na tela, de uma maneira contextualizada, com o storytelling sendo contado pelo professor, ou sendo contado pelos personagens criados pelo professor, tá? E essa missão aqui, essa aventura, ela se passa no Egito, tá bom? Os alunos,
eles precisam resgatar uma múmia. Aqui vocês estão vendo, né? Uma múmia que está dentro de uma pirâmide, mas para que eles cheguem nessa pirâmide, eles precisam primeiro atravessar o Nilo. E para eles atravessarem o Nilo, eles precisam construir um barco. E aí é que é legal, porque os alunos, a ideia, gente, não é só ficar na tela. A tela é um recurso contextualizador, né? O interessante é disparar, energizar esses alunos para disparar para ações que estão fora da tela. Esse é o grande objetivo, é assim que eu vejo muito gamificação em sala de aula, tá bom? Então, vocês estão vendo aí algumas imagens como recursos contextualizadores, mas o interessante é quando a gente vê, por exemplo, trabalhos como esse da professora Rita, que ela utiliza o RPG Kit para disparar nos alunos uma ação. Uma ação, por exemplo, sobre o processo de mumificação. E ela cria uma atividade onde ela enrola todos os alunos com papel higiênico, né? Eles aprendem sobre esse processo de mumificação de uma forma bem divertida, de uma forma bem diferente. Depois desse papel higiênico, o que ele é feito? Ele é transformado em papel machê e depois esse papel machê se transforma em pirâmides, né? Ou então em processos como este aqui, da professora Luciana de Belo Horizonte, onde ela utiliza o RPG Kit justamente para contextualizar a produção de papiro pelos alunos. Então, veja a forma combinada de metodologias, de estratégias para criar uma experiência criativa, uma experiência super diferente para os alunos, né? O que eu quero que vocês entendam é que gamificação não é ficar só jogando, não é trabalhar com jogos digitais. É utilizar alguns dos seus elementos para energizar, motivar os alunos para que eles realizem tarefas, que eles realizem atividades, que eles aprendam mais, para que eles performem mais em sala de aula, tá bom? Aqui é uma outra aula também utilizando o RPG Kit, no caso pelo professor Alexandre de Salvador, onde ele utilizou a nossa metodologia para criar uma aula com circuitos. E foi muito interessante, e isso eu mostro só para falar para vocês que a metodologia ela não se pauta só ali na aula do Egito, né? Você pode remixar e trabalhar com outros conteúdos, tá bom? Para fechar o nosso círculo, nós temos o Dashboard App Gamificado, que é a evolução do processo de gamificação que eu tenho testado e melhorado ano a ano. Aqui é um post que eu publiquei no Instagram. Vocês estão vendo aí como eu comecei a gamificar em 2007, 2012, em tabelinhas no papel. Depois eu digitalizei, comecei a trabalhar com o Excel, né? Depois eu fui melhorando esse Excel, depois inclusive eu fui para o Google Drive, e aí a tabelinha ficou mais bonitinha, ficou mais colorida. Depois, em 2019, eu criei uma ferramenta específica associando Google Planilhas com HTML5, né, criando essa experiência, mas eu ainda não estava contente pelo que eu estava... Eu não estava contente mesmo pelo que eu estava entregando, e aí eu resolvi fazer o quê? Resolvi criar uma outra ferramenta mais completa e mais funcional. E aí nasceu o Dashboard App, que hoje eu estou assim, muito feliz pela entrega que eu estou fazendo, porque hoje a gente consegue entregar para os professores a oportunidade de eles criarem um aplicativo gamificado, com missões, deixa eu mostrar aqui para vocês, com missões, com loja virtual, com tudo. Basicamente, até minigames, a gente agora está criando minigames. O Escape Room, que eu tinha antes também, a gente consegue reproduzir aqui nesse Dashboard App. Você vê, desde 2007, 2008, que a gente vai evoluindo e melhorando essas ferramentas, né? Então, aí eu estou dando mais espaço, autonomia, inclusive, para o professor trabalhar com as imagens, com os vídeos, com o conteúdo que ele quiser. Ele vai criar a missão que ele quiser, ele vai criar a loja dele como ele achar melhor, as conquistas, e tem todo, obviamente, uma plataforma que faz a gestão. Toda vez que o aluno cumpre lá uma missão, você recebe a informação, você consegue avaliar. Em tempo real, os alunos recebem os pontos, recebem as moedas. Da casa dele, ele consegue comprar o item, né? Da casa dele, ele consegue fazer a missão, submeter uma imagem, submeter um vídeo, submeter um áudio para você avaliar, tá? Essa é uma forma
que hoje eu estou entregando, uma gamificação estrutural mais completa e mais versátil quando a gente fala sobre o uso, principalmente no celular. Era algo que eu perseguia bastante e finalmente eu consegui. Tá bom? Para a gente fechar, eu vou rapidamente falar para vocês sobre uma outra ferramenta que a gente tem em Storytelling e Gamificação aplicada ao setting clínico educacional, principalmente pensando em profissionais do final do infantil, da educação infantil e início do fundamental, tá bom? É uma plataforma que a gente tem, e eu construí junto com a Ana Lúcia Henneman, que avalia 46 habilidades de aprendizagem, tá? 46 habilidades fundamentais da aprendizagem, tá? E essas habilidades, elas são preditoras da alfabetização. Como que a gente faz isso? A gente faz isso muito utilizando jogos e gamificação, tá bom? Aqui vocês estão vendo o que a gente tem feito nos consultórios clínicos de psicopedagogo, neuropsicopedagogo. Levando esses jogos, levando um pouco mais de tecnologia, uma experiência diferente para trabalhar com os alunos linguagem, memória, flexibilidade mental ou cognitiva, atenção sustentada, trabalhar habilidades básicas de matemática e assim por diante. Essa ferramenta ela pode ser acessada por esse endereço, cliqueneuros.com.br. A gente está para lançar a segunda versão. Ela tem todo o storytelling envolvendo esses personagens, tá bom? E a plataforma, ela tem mais ou menos essa cara, mas como eu falei, a gente vai mudar já bastante, né? O profissional ele pode criar um atendimento, esse atendimento ele pode adicionar alguns recursos, que são as nossas sondagens, são instrumentos de avaliação, faz a avaliação da atenção, da memória, da matemática, de habilidades visuais, de habilidades de leitura e escrita, enfim, são 46 habilidades. O mais interessante é que depois dessa avaliação é gerado um relatório, um gráfico Spider, mostrando o desempenho que essa criança teve. Isso, além, né, do relatório, como vocês estão vendo aí, aqui é a área da criança, com os games e as rotas. Mas ele gera um relatório, vocês estão vendo aí, vai mostrar aí, na verdade, a rota, que são as tarefas psicopedagógicas que o aluno tem que realizar, tá? Essas tarefas todas foram feitas com base na Provinha Brasil, enfim, nos exames nacionais, em tarefas psicopedagógicas já conhecidas, mas ela faz uma avaliação dessas habilidades, gerando um gráfico radar e um relatório que comunica bem, por exemplo, para o professor quais são as dificuldades de aprendizagem, para os pais e o que precisa ser feito em relação à intervenção. Então, isso ajuda o corpo docente a fazer uma intervenção mais personalizada e mais focada nas dificuldades que aquela criança apresenta. Isso é uma sondagem, não de diagnóstico, mas é uma sondagem, por exemplo, a gente consegue fazer uma triagem para ver se a criança tem problemas em relação à atenção, se tem alguns indícios em relação a ter um espectro autista, se tem problemas em relação à dislexia. Aí vocês estão vendo o gráfico e toda a organização do relatório, que é feito maravilhosamente pela Ana Lúcia Henneman, explicando a importância de cada habilidade dentro da sala de aula, para o professor e para o pai entender como aquilo é importante para aquela criança ser plenamente alfabetizada, tá certo? Para além dessa avaliação, nós temos os jogos de intervenção, então são jogos todos focados no treino cognitivo dessas habilidades específicas. Então, tem de matemática, tem de planejamento, tem de habilidades visuais, tem de a parte de fonemas, tem na parte de diferenciação entre consoantes e vogais, letras maiúsculas e minúsculas, enfim, gente, tem uma porção de jogos, tá bom? E nós também temos um processo de gamificação. Aqui é um exemplo de um jogo para vocês verem, né, como ele funciona, do Chuan, que vai trabalhar principalmente flexibilidade cognitiva. Mas a gente também tem um processo de gamificação, porque conforme o aluno ele vai realizando essas atividades, ele vai ganhando badges. E os badges representam as joias do saber. Então, tem as joias da leitura, as joias da memória, as joias das habilidades visuais e assim por diante. Então, se você gostou, quer conhecer mais, entra lá na plataforma para você conhecer com mais detalhe como que funciona todo esse programa, tá? Um gráfico de evolução que mostra como que essas habilidades elas podem, enfim, ter um processo de evolução ao longo da reaplicação das avaliações, e aqui os nossos badges que representam um elemento importante da gamificação, tá bom? Acho que eu falei demais, muito obrigado pela oportunidade e fico à disposição no meu Instagram, nos meus contatos e aí nos sites que eu apresentei para vocês, tá bom? Valeu, gente. Obrigado. Maravilha, Thiago. Bela apresentação.
Pessoal aqui no chat só elogios, cara, só coisa boa aí. Então, depois aconselho que você dê mais uma fuçadinha aí no chat, você vai ver que você vai ficar bem satisfeito aí com o retorno da sua apresentação. Algumas perguntas, como é que eu faço para acessar? O Thiago completou, assim, passou um monte de informações. Eu acho que o caminho mais fácil, né, Thiago, é passar o teu Insta de novo, se você me permitir. Aí as pessoas, ó, qualquer dúvida, bora lá. Cutuca o Thiago lá no Instagram e assim você consegue as informações com ele. Pode Lembrando, ser? Marlon, que aqui no perfil social do Thiago, que vai estar dentro da trilha ao vivo, já está o Instagram do Thiago, do Aula em Jogo, e os 2 sites que ele apresentou aqui, tá bom? Então, isso daqui vai estar aqui dentro, ó, na trilha ao vivo, amanhã cedo, vai estar aqui para você clicar no Thiago e vai ter essas informações na mão, tá bom? Maravilha. Thiago, gratidão aí pelo teu tempo, pela tua atenção. Muito obrigado. Bela apresentação. E a gente fica aqui à disposição a hora que você precisar também. Obrigadão, viu? Obrigado, gente. Foi um prazer. Até mais. Um abraço. Que tal você transformar ainda mais a sua prática em 2023? Estou falando das pós-graduações da Moonshot Educação. Nós temos 3 opções. Primeira opção é a aprendizagem ativa e tecnologias educacionais, uma pós que encaixa para professores de todos os níveis. A segunda é práticas inovadoras na educação infantil, voltado especificamente para esse público. E a terceira é voltada para gestores, o MBA em Gestão Estratégica de Escolas. Os QR Codes te levam diretamente para as páginas com as promoções especiais durante a Semana Pedagógica.